Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. E o vice-presidente e presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou uma mudança em regulamento da Lei de Acesso à Informação. Agora, servidores comissionados e dirigentes também podem impor sigilo ultra-secreto a dados públicos. Antes, a classificação dos documentos só podia ser feita pelo presidente e pelo vice-presidente da República, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Sob pressão de setores militares, governo de Jair Bolsonaro começa a deixar o senador Flávio Bolsonaro sozinho com a crise envolvendo Fabrício Queiroz. Apoiadores do governo sugeriram até que o filho do presidente não assumisse a cadeira no Senado por causa do agravamento das suspeitas no Rio de Janeiro. Líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, se declara presidente interino do país, Afonso Marangoni. O ditador Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de tramar um golpe de Estado na Venezuela. O governo do Brasil reconhece Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Levi Guimarães. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que a decisão de Guaidó está de acordo com a Constituição daquele país, com aval do Tribunal Supremo de Justiça. Paulo Guedes diz que reforma da Previdência pode render economia de até 1,3 trilhão de reais em 10 anos. A declaração do ministro da Economia foi feita em entrevista à agência Reuters durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Rede Nossa São Paulo divulga dados de pesquisa que mede a satisfação dos paulistanos com a capital do estado. Mariana Janjacomo. Mesmo com otimismo, as pessoas ouvidas pela pesquisa avaliam mal serviços como educação e saúde pública na cidade de São Paulo. O Paris Saint-Germain é multado em 100 mil euros por práticas racistas. Vitor Moraes. Além do processo na Liga Francesa, a Procuradoria de Paris abriu uma investigação em novembro que ainda está em andamento. São destaques desta quinta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E o Brasil fechou 2018 com saldo positivo de mais de 500 mil novos empregos formais. Quem conta pra gente de Brasília é a Luciana Verdolim. Olha, o Brasil fechou o ano passado com um saldo positivo de quase 530 mil novas vagas de emprego formal. Ou seja, se considerarmos as contratações menos as demissões que aconteceram no período. Esse foi o melhor resultado desde 2013 e o primeiro saldo positivo após 3 anos de demissões. Como tradicionalmente dezembro é um mês fraco, no mês passado foram fechados 334 mil postos de trabalho. O salário médio de contratação caiu, se comparado com o salário médio dos que foram demitidos. Mesmo assim, esse foi o melhor dezembro desde 2007, como explica o secretário de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Dalcomo. Nós tivemos um processo de destruição de empregos muito forte já a partir do ano de 2012 e nós tivemos 3 anos negativos, né, incluindo o ano passado com um pequeno decréscimo. Então, no total do período, né, mais grave e recessivo da economia brasileira, foram destruídos um total de 2.800.000 empregos. Olha, em 2018, o emprego cresceu em 23 estados brasileiros, sendo que os melhores resultados foram de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Alagoas, Roraima, Acre e Mato Grosso perderam vagas formais. O setor de serviços liderou as contratações, enquanto que o comércio teve o segundo melhor resultado. Segundo o secretário, ainda não dá para dizer, no entanto, quando serão geradas vagas para os 12 milhões de desempregados hoje do país. Não, a gente acredita que com a economia brasileira crescendo aí, né, e aí já há previsões se falando em 3,5% por ano, por exemplo, que esse processo possa ser bastante mais curto. Mas não se pode ter demagogia. Nós tivemos o pior processo recessivo da nossa história. Então é natural que se demore um pouco a recuperar e a oferecer oportunidade de trabalho, de emprego para todos esses 12 milhões de brasileiros que ainda estão desocupados. A expectativa agora para 2019 é de um novo aumento no número de empregos formais no país. Bruno Dalcomo, no entanto, explica que ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de especulação. De Brasília,
Luciana Verdolim. Outra informação que chega de Brasília, Kim Kataguiri retirou a candidatura à presidência da Câmara e decidiu apoiar Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Agora o repórter Levi Guimarães. O deputado eleito Kim Kataguiri, do DEM, desistiu de se candidatar à presidência da Câmara. Ele vai apoiar Marcel Van Hatten, candidato do Partido Novo, na eleição. Van Hatten é fundador no Rio Grande do Sul do MBL, movimento coordenado por Kataguiri. O parlamentar de São Paulo chegou a entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal para garantir a candidatura de menores de 35 anos ao comando da casa. Ele tem 22, enquanto Van Hatten tem 33. O ministro Luiz Fux rejeitou o pedido, alegando que não há evidências de que o deputado seria barrado no pleito. Kim Kataguiri justifica por que retirou o nome da disputa. Acho que não teria motivo para a gente manter a candidatura separada, pensando da mesma maneira, defendendo os mesmos ideais, tendo os mesmos ideais, tanto de defender prioritariamente uma reforma previdenciária, que eu acho que é um dos carros-chefes que a gente precisa defender na Câmara dos Deputados esse ano. O Marcel tem plena consciência disso, defende também uma reforma mais profunda possível, vai pautar uma reforma mais profunda possível, vai ter todo o meu apoio para fazer esse trabalho. O deputado eleito também se diz a favor de mudanças no regimento interno da Câmara. Ele decidiu não apoiar a candidatura do próprio partido, a do atual presidente Rodrigo Maia. Segundo Kataguiri, Maia não tem o diálogo necessário com a população. Rodrigo Maia, ele defende a reforma previdenciária, mas não defende, por exemplo, uma reforma administrativa como o Marcel defende. Acho que não representa também, ele não tem um canal de comunicação tão direto com a população como o Marcel tem, e eu acho que é necessário para a aprovação de uma reforma previdenciária. Eu acho que a experiência que a gente teve durante o governo Michel Temer foi um foco na articulação política e um completo descaso com a parte de comunicação que fez com que a reforma não fosse aprovada. Não interessa o quão bem você se dê com os deputados, se não for um bônus eleitoral, ele ir lá colocar o dedinho dele e no microfone falar eu voto sim para a Previdência, ele não vai votar. Na busca por votos, o deputado eleito Marcel Van Hatten disse que não vai procurar partidos, prefere conversar individualmente com parlamentares. Nós estamos procurando, na verdade, pessoas, deputados, né, que têm interesse em apoiar. Alguns já demonstraram, pediram só que a gente esperasse um pouco para que eles avaliassem o melhor momento para divulgar, mas já há outros deputados que vão logo mais declarar seu apoio à candidatura. Além de Kataguiri, Marcel Van Hatten tem o apoio anunciado dos 8 deputados eleitos do Partido Novo. De Brasília, Levi Guimarães. Paulo Guedes diz que pretende levantar cerca de 75 bilhões de reais nesse ano só com privatizações. O ministro da Economia ainda afirmou que projeta uma economia de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em uma década com a reforma da Previdência. Em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Guedes garantiu que com as medidas poderá zerar o déficit fiscal desse ano, previsto em 139 bilhões de reais. O ministro quer ainda reduzir o imposto de renda pago pelas empresas de 34% para 15% e taxar dividendos para compensar a perda de arrecadação. Depois de faltar à entrevista coletiva, Jair Bolsonaro diz que, por recomendação médica, está cancelando todos os compromissos que pode. Em entrevista à TV Record, o presidente afirmou que os médicos orientaram que ele descanse por causa da cirurgia a que será submetido na semana que vem. Em Davos, ele disse que, além disso, não tinha novidades para apresentar para a imprensa naquele momento. A coletiva estava prevista desde a semana passada e o cancelamento nesta quarta-feira gerou constrangimentos à organização do Fórum Econômico Mundial. O projeto de lei que reduz a maioridade penal de 15 para 9 anos provoca polêmica nas Filipinas. Com o aval do presidente Rodrigo Duterte, o texto foi aprovado nesta semana pelo Comitê de Justiça do Congresso Filipino. ONGs de direitos humanos, o Alto Comissariado da ONU e a Unicef classificam o projeto como vergonhoso, perigoso e mortal para as crianças. Os apoiadores da medida dizem que ela é solução para evitar que menores sejam cooptados por adultos para a prática de crimes. Agora o Rio de Janeiro, já por lá o Rodrigo Viga, são 10h14 agora. Bom dia pra você, Viga. Tudo bem, Brau? Como é que você tá, rapaz? Tudo tranquilo ou não? Tudo sob controle, Brau? Tudo sob controle, Brau? Opa, agora sim, tá chegando seu som, tudo em ordem. Maravilha, por aqui a chuva que ameaçou ontem não veio, continua aquele calorão, o mês inteiro sem chuva de forma homogênea, de forma bem distribuída na cidade do Rio de Janeiro. Vem, meu caro Brau, vim internauta da Jovem Pan. E o calorão já está enorme,
já está gigantesco. Termômetros agora marcando já 34, 35 graus, dependendo de onde você estiver na cidade. Se estiver em uma outra localidade, você já está com aquela sensação térmica de quarentinha. Tanto que o ONS tem informado que semanalmente o consumo de energia tem aumentado no Brasil por conta dessas altas temperaturas. Já são 4 recordes nesse ano de 2019, que mal começou, né, Brown? Pois é, né? E isso vai pesando no bolso também, né? Se essa estiagem se prolongar, né? Por enquanto a situação ainda é boa, né? No setor energético, né? Mas se a água não vem, tem prejuízo no bolso também, né? Ah, com certeza. Eu acho até que, enfim, a perspectiva do ONS é que agora na próxima semana a ANEEL mantém a bandeira verde nas contas de energia para fevereiro. Mas se continuar nessa batida, nessa toada, já não tem-se mais essa certeza, viu? Talvez venha uma bandeira amarela, porque o consumo tem crescido vertiginosamente e os recordes têm sido sucessivos, segundo o operador nacional do sistema. Rapaziada, ele tá colocando o pé na estrada, né, meu caro Brau? Feriado amanhã, molezinha, tranquilinho. Pois é, com problema, né? Outra vez, outro viaduto que caiu lá na Marginal, agora na Marginal Tietê, lá no acesso pra Dutra, mais um? Que é o Pois é, mais um, no acesso da Marginal para Dutra, que é a rodovia que liga justamente ao Rio de Janeiro, né? E a outras cidades da região metropolitana. Então vai ser uma saída de feriado daquelas hoje, né? A interdição foi ontem à noite, hoje de manhã já tinha muito trânsito e aquela outra lá da Marginal Pinheiros também não foi resolvida ainda, né? Continua, vai até maio, vão ser 2 viadutos interditados só nas marginais, né? E aí a prefeitura ainda vai fazer um pente fino em outros viadutos. Vai piorar ainda mais, hein? Se a moda pegar, se começar nessas interdições, aí vai ficar difícil. E as justificativas são as mesmas ou não? Tô curioso para saber, viu, Brau? Porque aqui no Rio de Janeiro ele fala muito ainda sobre a ciclovia Tim Maia. Você lembra que ela foi inaugurada em 2016 para a Olimpíada, com pompa e circunstância pelo ex-prefeito Eduardo Paes, e ela continua fechada até hoje, viu, meu caro Brau? Pois é. Aqui na verdade não foi um desabamento, né? Foi só uma ruptura, uma rachadura, mas por causa do risco do desabamento aí foi interditada. Melhor assim, né? Melhor que seja essa manutenção preventiva do que esperar a tragédia acontecer, né? Porque no outro caso da Marginal Pinheiros, de fato ficou um degrau, né? Uma parte da pista cedeu, por sorte ninguém passava naquele momento, caiu 3 da manhã, então não tinha ninguém passando naquele momento, mas se acontece no horário de pico, por exemplo, quando há um congestionamento, uma fila formada, poderia ser uma tragédia mesmo. Felizmente foi uma interdição preventiva agora. A mesma sorte a gente não teve aqui na ciclovia Tim Maia. Você lembra que no feriado de Tiradentes 2 pessoas foram varridas pelo mar, engolidas pela força do mar. A onda do mar atingiu o tabuleiro da pista, essas pessoas foram engolidas, jogadas da ciclovia para o costão da Niemeyer e acabaram morrendo. Brau, 20 internautas da Jovem Pan, mas também tem uma picuinha política aí do prefeito Marcelo Crivella, que faz de tudo para que a ciclovia Tim Maia não tenha uso, não dê certo, até porque já tem alguns especialistas e engenheiros dizendo que ela já estaria apta a ser reativada, mas ele não quer jogar confete na festa dos outros, entendeu, meu caro Brau? Embora a obra do Eduardo Paes tenha ficado marcada por essa tragédia, a morte de 2 pessoas. Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, o Paes até que teve contas bloqueadas, mas não foi por conta da ciclovia Tim Maia, não. Teve contas bloqueadas em virtude aí de contratação de serviço de emergência para a Jornada Mundial da Juventude, para a vinda do Papa Francisco, sem a correta e devida licitação. Meu caro Brown, quantas vezes já falou aqui de polícia cortando a carne, polícia investigando polícia? Inúmeras vezes, né, meu caro Brown? Já perdi a conta. Hoje de novo, viu? Uma grande operação da Polícia do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público, Brown, ouvintes e internautas, para desmontar uma quadrilha especializada no roubo e clonagem de veículos. E mais uma vez, quem está no meio dessa falcatrua, de todos esses crimes? Acho até que o pessoal do Brasil inteiro já ouviu falar nesse batalhão. Batalhão de São Gonçalo, uma cidade que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. Volta e meia, quando tem ações da polícia, tem policial desse batalhão de São Gonçalo metido, envolvido. E é essa turma aí desse batalhão que teve envolvida também na morte, no assassinato da juíza Patrícia Scioli. Eu sempre me confundo com essa data, nunca lembro se é 2010 ou 2011, mas a juíza Patrícia Scioli, na época, né, no caso, estava investigando policiais deste batalhão de São Gonçalo
que fica no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Desta vez, Brown, ouvintes internados, o que acontecia? Esses policiais faziam parte dessa quadrilha que roubava veículos na região metropolitana do Rio de Janeiro e revendia os veículos após dar uma espécie de aparência de ilegalidade no carro. Eles alteravam o chassi, adulteravam documentação e aí conseguiam fazer o tal do rolo de venda de carros. O negócio de rolo de venda de carros tá na moda, né, meu caro Brown? Pois é, né? O primeiro foi o que disse o Queiroz na época, né? Quando foi questionado sobre as movimentações classificadas como suspeitas, né? Disse que era o dinheiro de rolo, de vendas de carros, né? Mas usou esse termo, né? Rolo, né? São rolos que eu faço, então não é o primeiro, né? Tá puxando a fila só, né? Exatamente. Então, 2 PMs já foram presos, já foram identificados, um total de 7 pessoas que estão sendo procuradas pelo Ministério Público e também pela Polícia do Rio de Janeiro. Repito, mais uma vez a polícia cortando na própria carne. Houve um acordo aí nas últimas horas entre o governador Wilson Witzel e a Polícia do Rio de Janeiro, a Secretaria de Segurança Pública, junto também com o presidente da ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano. Que acordo é esse? Lá atrás, em 2014, se não me engano, as polícias do Rio de Janeiro fizeram um concurso, mas aí veio o caos financeiro e o Rio de Janeiro não conseguiu contratar policiais civis e militares para preenchimento de quadro e aumento de efetivo. Agora, a ALERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, está se predispondo, se propondo a pagar, pelo menos até o final desse ano, talvez até o ano que vem, os salários desses policiais que passaram nos concursos, mas não foram chamados, não foram recrutados. É um efetivo significativo, viu, Brown? Aproximadamente 3.200 policiais, 3.000 PMs e cerca de 200 policiais civis para recompor as duas corporações que agora têm status de secretaria aqui no Rio de Janeiro. O comandante da PM é secretário da Polícia Militar e o comandante da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, é o secretário da Polícia Civil do Estado. Agora chama a atenção, né, essa parceria entre a ALERJ e o governo do Rio de Janeiro para viabilizar a contratação de policiais. Rio de Janeiro está sempre precisando dar um reforço, uma fortalecida, uma robustecida em seu efetivo, né, meu caro Brown? É isso, tomara, né? Tomara que saia do papel mesmo, a polícia está precisando, tomara que isso vá adiante. É isso, Biga. Beleza, logo mais à noite a gente está no sorteio da Copa América, tá, Brown? Opa, é hoje? É hoje, rapaz, na Cidade das Artes, aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A gente vai ver que caminho o Brasil vai traçar. O que é mais curioso, com todo o respeito ao Itaquerão, Morumbi, Arena Fonte Nova, Mineirão, mas qual é o estádio do Brasil mais famoso, meu caro Brown? O Maracanã, é o que já sediou finais de Copa 2 vezes, né? A seleção brasileira só vai jogar por lá no Maracanã se for a final. Caso contrário, não fará. Eu acho um erro de tabela, de regulamento, de organização, qualquer coisa que seja. Porque, por exemplo, na primeira fase, salvo engano, a seleção brasileira joga no Itaquerão e no Morumbi. Primeiro no Morumbi e depois no Itaquerão. Dar ao torcedor do Rio de Janeiro, o torcedor que gosta de ir ao Maracanã, a chance de ver o Brasil somente na final, eu acho um risco e uma falha de organização. Mas, como dizem os portugueses, a ver, né, meu caro Brau, porque também se o Tite não conseguir chegar à final da Copa América depois do fracasso na Copa do Mundo no ano passado, é bom preparar o traseiro, que vem um bico daqueles, viu, meu caro Brau? Pois é, né? E acho que o pessoal tá confiante, né? A CBF deve estar apostando as fichas que o Brasil vai mesmo à final, né? Não tem outra explicação, mas de fato mal pensado, né? Colocar 2 jogos na mesma cidade não vale a pena, né? Colocar 2 jogos em São Paulo tem que dar chance para os torcedores de outros lugares também verem o time, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não sei se entraram na lista, alguma cidade do Nordeste, tem Arena Fonte Nova. Natal, né? Vou falar de memória aqui, tá? Maracanã, Rio de Janeiro, Mineirão em Belo Horizonte, os estádios aí de São Paulo, certo? Tem ainda a Arena Fonte Nova e o 6º estádio, salvo engano, a Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, meu caro Brown. E os únicos estádios onde haverá ingressos mais baratos, aqueles de R$60 com direito à meia entrada, são Itaquerão e também o estádio do Grêmio, que tem espaço para a torcida ficar em pé. Aí aquele bilhete mais em conta mesmo, de R$30, vale para ficar em pé no Itaquerão ou para ficar em pé na Arena do Grêmio. De resto,
São ingressos que podem custar de 120 até mais de R$800. A gente vai acompanhar tudo e traz ao longo da programação, Brown. Fechado. E o último lote abre amanhã, né? O próximo lote, né? De ingressos, isso, né? Próximo lote abre amanhã. Teve uma confusãozinha do primeiro lote, não sei se você tentou comprar. Muita gente reclamou de congestionamento, dificuldade, coisa e tal. Mas o próximo lote abre amanhã. Esse é mais interessante, né, Brau? Porque você já sabe o que você vai poder comprar, né? A partir do sorteio de hoje à noite. O sorteio já feito, né? Foi uma aposta, um tiro no escuro. É isso. Valeu, Vigar. Bom dia pra você. Até mais. Até mais, garoto. Grande abraço. Bom, a gente falava sobre o problema aqui na ponte de acesso ao viaduto em São Paulo. A gente tem mais detalhes agora na reportagem do Afonso Marangoni. A ponte que dá acesso à rodovia Presidente Dutra pela pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, foi interditada por tempo indeterminado nesta quarta-feira. A medida foi tomada pela Prefeitura de São Paulo após uma vistoria preliminar constatar dano grave em uma das vigas que sustenta a estrutura. Logo após o bloqueio, que ocorreu por volta das 7 horas da noite, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, esteve no local acompanhado do secretário de Obras Vitorali e de Mobilidade e Transportes Edson Caran. De acordo com o prefeito Bruno Covas, o problema é semelhante ao ocorrido no viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros em novembro do ano passado. É um dano na viga muito semelhante ao que nós tivemos lá no viaduto da Marginal Pinheiros, que levou a equipe da prefeitura a constatar que muito provavelmente, dia mais, dia menos, a gente teria aqui nesta ponte o que nós tivemos lá no viaduto da Marginal. De acordo com Bruno Covas, a ponte é do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ligado ao governo federal. Segundo ele, a prefeitura está disposta a fazer a recuperação da viga e depois receber o ressarcimento. O secretário de Obras Vitorali afirma que a interdição foi feita por uma questão de segurança. Nós tivemos uma ruptura na viga de apoio, junto ao apoio, e apareceu também uma fissura junto ao apoio. E isso determina que realmente a estrutura não está íntegra, na sua integridade e com a sua segurança. Então, por uma questão de segurança à população, nós estamos então interditando e vamos tomar as medidas necessárias para a recuperação dessa ponte. Segundo estimativa da Prefeitura de São Paulo, cerca de 50 mil veículos passam diariamente na ponte, que também dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O bloqueio ocorre às vésperas do feriado do aniversário de São Paulo, quando é esperado um aumento no fluxo de veículos na rodovia. Agora são 10h27, um rápido intervalo e na volta tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Não saia daí. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Olá, eu sou Alex Ruff e vou dar uma carona para você durante a nossa programação para cuidar da sua saúde com umas dicas bem legais sobre a utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor e carro na estrada, ar ligado no turbo e no modo Polo Norte. Bem agradável, não é mesmo? Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem, ele precisa também de cuidados para não se transformar num vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos maiores responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas por causa do ressecamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas às infecções ou agravando doenças pré-existentes. A troca de filtro do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, impedindo que as impurezas do ar externo e também daquele que circula internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para evitar que essa umidade excessiva, que causa a proliferação dos fungos, minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o equipamento e mantenha a ventilação na velocidade máxima, com o seletor de temperatura no ar quente e saída de ar voltada para os pés ou para as laterais por cerca de uns 2 minutos.
Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade faça a proliferação de micro-organismos prejudiciais para a sua saúde e também da sua família. Uma ótima viagem para você. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h31, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Tem muita gente querendo saber como é que fica o tempo nesse final de semana. Aqui em São Paulo tem feriado amanhã também. Hora da previsão. Hoje quem tem as informações é a Lívia Fernanda. Uma massa de ar seco se espalha por grande parte do estado de Goiás e em Brasília, garantindo uma quinta-feira de tempo firme. O sol também brilha forte no norte de Roraima e no extremo sul do Rio Grande do Sul. Mas o que predomina mesmo em grande parte do Brasil é o ar quente e úmido e também a Zecite, zona de convergência intertropical. Mas afinal, o que é essa Zecite? É o encontro de ventos quentes e úmidos na faixa equatorial que nesta época do ano se desloca mais para baixo, mais ao norte da região nordeste do Brasil. Ou seja, este sistema provoca chuva mais persistente e volumosa no norte do Ceará, Piauí, Maranhão, no Pará e também no Amapá. Neste mês de janeiro, as capitais Macapá e São Luís já ultrapassaram a média climatológica de chuva. Nesta quinta-feira, há risco de temporais no interior do Piauí. O tempo não fica totalmente fechado, o sol aparece, mas há possibilidade de chuva forte. Também podem ocorrer temporais no oeste de Santa Catarina, do Paraná, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul e em Mato Grosso. E o calor predomina em todo o Brasil. A máxima prevista em Belo Horizonte é de 32 graus e de 34 graus em Palmas. Calor intenso também em Florianópolis, com máxima de 31 graus. Na região metropolitana de São Paulo, expectativa para uma quinta-feira de muito sol. Altas temperaturas que passam facilmente de 30 graus. E aí as pancadas de chuva de fim de tarde que podem provocar transtornos onde caírem. A máxima prevista na capital paulista é de 33 graus e de 30 graus em Santa Isabel. Sexta-feira, dia de feriado, aniversário da cidade de São Paulo, com a mesma condição: sol, calor e pancadas de chuva. Um sistema de baixa pressão atmosférica se forma na costa de São Paulo e por isso a chuva pode até ser mais persistente, acontecendo a qualquer hora do dia. A máxima prevista na sexta-feira é de 31 graus na capital paulista e de 33 graus em Mogi das Cruzes. Quer saber mais da previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Lívia Fernanda da Somar Meteorologia é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. A FUVEST divulgou hoje a lista de aprovados para a Universidade de São Paulo. Os candidatos convocados deverão fazer a matrícula não presencial entre a próxima segunda-feira, das 8 da manhã até as 3 da tarde, de terça-feira, dia 29. As inscrições serão feitas no site fuvest.br. A segunda etapa da matrícula deve ser realizada presencialmente no setor da faculdade responsável pelo curso. Essa fase obrigatória ocorrerá entre 27 e 28 de fevereiro. Caso o candidato não possa comparecer, deverá enviar um responsável com uma procuração assinada. Para consultar a lista de aprovados, é só acessar o site da instituição www.usp.br. E agora Brasília, José Maria Trindade já com a gente. Bom dia para você, Zé. É isso, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, Vitor, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, definiu ali metas do governo para os 100 primeiros dias.
Isso não era segredo, o governo estabeleceu ali algumas bases de impacto. O primeiro mês, com medidas como esta que libera a posse de armas, né? O decreto regulamentando, facilitando a posse de armas, e também outras medidas de impacto. Agora, 100 dias de governo, geralmente, são metas cobradas do governo. E agora, o governo Bolsonaro se impõe uma meta que será cobrada daqui a 100 dias. O Congresso Nacional entende que as metas definidas pelo governo, algumas dependem do Congresso Nacional, mas que esta ideia de deixar fora da meta a aprovação da reforma da Previdência foi muito bem aceita, porque, afinal, depende totalmente do Congresso Nacional e ninguém sabe exatamente como esse processo irá andar diante da posse dos novos e dos reeleitos, né, no dia 1º de fevereiro. Portanto, esta meta de 100 dias do governo é uma maneira do presidente Jair Bolsonaro fazer os ministros se cobrarem desta promessa feita publicamente. Esta meta aí prevê uma negociação mais aberta no mercado internacional, prevê o aumento do turismo aqui no Brasil e a aceleração do crescimento. É uma meta considerada ambiciosa para 100 dias de governo. Isso se transformou numa data emblemática, viu? Todos são avaliados depois de 100 dias. Pois é, né? E a dúvida talvez agora sobre a Previdência seja sobre a participação ou não dos militares, né? Talvez seja esse o principal ponto de interrogação agora, né, Zé? Se eles seguirão as mesmas regras ou se vão ter algum projeto diferenciado, né? É a parte visível da polêmica, mas os juízes, os procuradores não querem entrar nesta aposentadoria comum, nesse rolo comum. Olha, Vitor, muita gente avalia aqui que setores fortes da União, né, funcionários do governo, se consideram acima do bem e do mal, que quebrem o país, que quebrem a todos, mas os meus direitos persistem sobre os direitos dos outros, né? É evidente que existem aposentadorias exageradas, isto é muito claro. Agora, setores do governo já pensam, inclusive, em fazer uma reforma que possa limitar o valor das aposentadorias. A tentativa de unificar todas as aposentadorias é muito complicada, porque a elite do funcionalismo aqui prega contra isso. Ontem mesmo o deputado Ricardo Barros, que é candidato à presidência da Câmara, prometeu colocar em votação medidas para limitar vantagens no judiciário. Mexeu num vespeiro. Isso aí é uma dificuldade muito grande para o governo. Ricardo Barros diz até que o próprio Jair Bolsonaro e a equipe sofre repressões e sofre retaliações do Ministério Público, que está vazando dados da família de Bolsonaro, exatamente por medidas que possam atentar contra a carreira. O corporativismo por aqui é uma arma importante e um exército que parece invisível, viu? Mas aparece muito em momentos de decisão. Pois é, e o governo ontem foi rápido também na resposta sobre os protestos na Venezuela, né? Logo depois do anúncio dos Estados Unidos, o Brasil também veio a público dizer que reconhece o Juan Guaidó como o novo presidente da Venezuela, agora no lugar do Nicolás Maduro, ou seja, não fugiu da polêmica, e é uma visão bem diferente daquela que os governos anteriores do PT, não o governo do Michel Temer, né, que já era mais parecido com essa postura do Bolsonaro, né, mas que os governos anteriores, as gestões do PT, tinham em relação à Venezuela, né? É uma postura coerente. O presidente Jair Bolsonaro, que já não reconhecia o presidente Nicolás Maduro, né, como o presidente legítimo da Venezuela, logo no início do governo. O reconhecimento do Juan foi de uma maneira muito automática para o governo brasileiro, né? E quando chegou em Davos, no início da semana, o presidente Jair Bolsonaro mesmo antecipou de que o governo Maduro estava no fim, que eram os últimos dias do governo dele. A Venezuela cai, portanto, numa situação muito complicada que pode evoluir para uma guerra civil muito mais explícita, porque, para mim, já existe uma guerra civil, uma disputa clara de forças na Venezuela. A situação se complica e a situação do Brasil é muito clara. O presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, negou a possibilidade ali de intervenção militar. Mas olha, Vitor, a situação pode se encaminhar para uma força especial na Venezuela se houver um entendimento aqui dos vizinhos. E isso não está descartado, não. Perfeito. Aí, José Maria Trindade, direto de Brasília. Bom dia para você, Zé. Até mais.
Perfeito, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. E na França, o clube de Neymar e companhia classificava jovens promessas pela cor e pela etnia. Reportagem de Vitor Moraes. Paris Saint-Germain, um dos clubes de futebol mais ricos do mundo, foi condenado a uma multa de 100 mil euros por práticas racistas. Os casos foram percebidos nos formulários do clube nas categorias de base, que identificava cada jogador de acordo com a etnia. A multa foi aplicada pelo Comitê Disciplinar da Liga Francesa, depois das revelações do jornal online Mediapart. A investigação mostra que o clube mantém essa prática pelo menos desde 2013. O diretor do Centro de Formação do PSG, até 2015, foi multado em 10 mil euros, enquanto os responsáveis pela chegada de jovens promessas foram multados em 5 mil euros cada. O Paris Saint-Germain reconheceu desde então que os jogadores foram catalogados segundo a origem étnica, mas alega que isso não implicou discriminação no nível de avaliação ou contratação. Além do processo na Liga Francesa, a Procuradoria de Paris abriu uma investigação em novembro que ainda está em andamento. O Ministério Público arquiva a investigação sobre o acidente aéreo envolvendo o ministro Teori Zavascki. Detalhes com Marcelo Matos. Olá, Matos. Ministério Público Federal solicita o arquivamento da investigação do acidente que matou o ministro Teori Zavascki. Os procuradores apuraram as causas que levaram à queda do avião no mar em Paraty no mês de janeiro de 2017, e viajava o ministro, então relator da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público concluiu que de fato foi um acidente e descartou sabotagem ou envenenamento do piloto. As teses foram afastadas após laudos e exames toxicológicos. A Justiça agora irá decidir pelo arquivamento do caso. Na análise, os procuradores informaram a conduta do piloto e também as condições meteorológicas adversas que contribuíram para o acidente aéreo. A Polícia Federal já havia concluído seu inquérito com o pedido de arquivamento do caso. A mineradora BHP Billiton anuncia a liberação de nova parcela para recuperação de danos ambientais causados pelo rompimento da barragem de Mariana. São mais de $500 milhão, a maioria para a Fundação Renova, que foi criada para cuidar da recuperação da área atingida pelo desastre. Do total, $77 milhões se destinam a Samarco, cujas operações foram prejudicadas desde o acidente em novembro de 2015. A Vale também deve liberar parte dos recursos para a recuperação da área atingida pelo rompimento da barragem de Rejeitos. Comissão de Ética Pública da Presidência da República conclui que não houve nepotismo na promoção do filho do vice-presidente Hamilton Mourão. Em 8 de janeiro, Antônio Hamilton Rossel Mourão foi nomeado assessor especial do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. A Comissão de Ética entendeu que a legislação contra o nepotismo não veda promoções de parentes do presidente ou vice da República que sejam servidores de carreira. Rossel Mourão, que é empregado do Banco do Brasil há 18 anos, teve o salário triplicado para R$36 mil. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado. Como não houve juízo ou como não houve trabalho no período, decidiu que se trata de uma verba indenizatória e não rescisória. O relator do recurso ofereceu parecer no sentido de que, não havendo prestação de serviço no período, trata-se de verba indenizatória, ficando de fora da base de cálculo do INSS. Por essa razão, não se insere entre as parcelas que integram o salário de contribuição previdenciária. E democrata impede o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de discursar no Congresso norte-americano. Detalhes com o repórter Daniel Lian. A líder dos representantes, Nancy Pelosi, vetou o tradicional discurso do Estado da União que o presidente dos Estados Unidos planeja fazer. Donald Trump expressou vontade em falar no Congresso, mas Pelosi afirmou que não haverá pronunciamento enquanto houver shutdown. Em resposta à carta enviada pelo presidente, que gostaria de realizar o discurso no próximo dia 29 de janeiro, como inicialmente previsto, ela assegurou que não permitirá a concretização da fala enquanto o governo norte-americano se mantiver paralisado. A resposta de Pelosi chegou horas depois de uma intervenção de Donald Trump, indicando que pretende avançar na exposição. A administração do republicano está parada porque ele exige $6 bilhões para a construção de um muro na fronteira com o México e os democratas desaprovam.
Na queda de braço, o presidente garante que vai discursar e honrar seu dever, porque, segundo ele, seria muito triste para o país se a fala não for feita dentro do prazo e no local estipulado. O mandatário aproveitou para disparar contra os rivais. Não estou surpreso. É realmente uma vergonha o que está acontecendo com os democratas. Eles se tornaram radicais e não querem ver a parada do crime. O que podemos fazer muito facilmente na fronteira do Sul. É realmente uma vergonha o que está acontecendo com os democratas. Isto vai continuar por um tempo. Em uma última análise, o povo americano terá o seu caminho. Como hoje baixamos os preços dos medicamentos prescritos pela primeira vez em 50 anos. E eles querem ver que os democratas nunca teriam sido capazes de fazer isso. Então, estamos todos trabalhando muito duro. Nós vamos ter que responder a isso. Nós responderemos a ela de maneira oportuna. A democrata Nancy Pelosi foi dura ao se referir a Trump. É realmente lamentável que o presidente esteja segurando o povo americano e os trabalhadores americanos como reféns, mas também os republicanos no Congresso dos Estados Unidos. Nem todos eles, porque alguns entendem o que isso significa na vida do povo americano. Democratas do Congresso apoiam a segurança da fronteira de forma eficaz e inteligente, mas não apoiamos o presidente mantendo a segurança sanitária e os contra-cheques do povo americano novamente como uma linha de aplausos de campanha. Havia uma preocupação séria e justificada de que esse presidente desligaria o governo a qualquer momento caso não fosse feito o que ele quisesse em termos legislativos. É por isso que devemos manter a linha nessa direção de paralisação. Trump não deixou claro como pretende fazer o discurso no dia 29 sem ter a aprovação de Pelosi, porque a Câmara dos Representantes e o Senado têm que aprovar uma resolução para realizar uma sessão conjunta a fim de ouvir o presidente discursar. Vale destacar que a Câmara tem maioria democrata e a líder já adiantou que os parlamentares de seu partido estão alinhados e não permitirão que seja aprovada esta medida. Agora são 10h47 pelo horário de Brasília. Vamos voltar ao Ceará. O estado passou por mais uma noite de ataques criminosos. O repórter Thiago Lima, lá da Jovem Pan News Fortaleza, vai trazer pra gente todos os detalhes. Já são mais de 3 semanas de violência no Ceará. Tudo começou na virada do ano, quando o novo governo que assumiu agora na virada do ano, que na verdade é o mesmo, o governo anterior do Camilo Santana, que foi reeleito, decidiu fazer trocas na administração penitenciária, isso revoltou os detentos, teve início então essa onda de ataques e daqui a pouquinho a gente vai a Fortaleza para falar com o Thiago Lima, que vai trazer detalhes sobre mais essa noite. E um discurso curto, declarações marcantes e ausência em compromisso com a imprensa marcam a primeira viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro. Reportagem de Marcela Lorenzetto. Jair Bolsonaro e ministros que acompanham o presidente na Suíça cancelaram a coletiva de imprensa que fariam no Fórum Econômico Mundial. O evento estava marcado para ocorrer quarta-feira, 13h, após o encontro com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e com o presidente da Suíça, o Elie Maurer. Antes do horário marcado, Bolsonaro já havia sinalizado que não iria se pronunciar, mas a manifestação dos ministros estava mantida. No entanto, Paulo Guedes, Sérgio Moro e Ernesto Araújo não compareceram à sala preparada para recebê-los. À noite, a imprensa oficial divulgou um vídeo com declarações de Bolsonaro sobre as reformas necessárias para atrair investimentos estrangeiros no Brasil. Nós temos que gerar, no primeiro momento, a confiança aos investidores. E através do quê? De reformas, não temos outra alternativa. Hoje em dia, o Brasil gasta muito mais do que arrecada e devemos buscar esse equilíbrio para mostrar para o mundo que nós estamos fazendo, então, a lição de casa. A situação atípica de um chefe de Estado não conceder entrevistas deixou a organização do evento sem explicações
para a imprensa estrangeira. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, declarou que o cansaço e a agenda exaustiva foram os motivos para a ausência de Bolsonaro. É cansativo, a programação é cansativa. Então ele veio dar uma descansadinha, já que o próximo encontro era no hotel, aproveitar para dar uma descansada, nada além disso. É só porque precisava dar uma respiradinha para continuar na programação. Mesmo com a justificativa do cansaço, Bolsonaro seguiu com a agenda do dia. Ele se encontrou com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, participou de um debate sobre a Venezuela e jantou com líderes. Aos repórteres que acompanham a comitiva do presidente em Davos, foi dito que o cancelamento da coletiva se deu por causa da abordagem antiprofissional da imprensa, o que foi negado por Augusto Heleno. A ausência do governo brasileiro no encontro com jornalistas ocorreu em meio ao agravamento das denúncias envolvendo o filho mais velho do presidente. Mais cedo, Jair Bolsonaro declarou à agência Bloomberg que se Flávio Bolsonaro errou e for provado que errou, ele vai ter que pagar pelos atos. O general Hamilton Mourão negou que Bolsonaro tenha demorado para se manifestar sobre o assunto. Presidente em exercício, Mourão recorreu a uma expressão militar para comentar o caso. Qual é a sigla? Tu já sabe. Apurundazo, apurar e punir se for o caso. O chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a situação implicando o filho de Bolsonaro não irá interferir no governo. As questões que envolvem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, elas estão circunscritas ao que tem lá no Rio de Janeiro. E estão em apuração. Então nós temos só que aguardar. E o governo vai continuar trabalhando a favor das pessoas. E o governo não vai perder o norte. O que nós estamos apresentando aqui é um rumo, mostrar que o governo tem rumo, que o governo tem norte, sabe onde quer chegar. Flávio Bolsonaro está envolvido em investigação sobre movimentações bancárias suspeitas, denunciadas pelo COAF. O Ministério Público do Rio abriu procedimento para apurar o caso, mas a investigação foi suspensa temporariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda falando sobre a participação do governo brasileiro no Fórum Econômico Mundial, agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Ainda sobre a passagem bem-sucedida da comitiva brasileira por Davos, na Suíça. É possível, eu diria até que provável, que o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista a Bloomberg, tenha se confundido sobre o escopo do projeto de sua equipe econômica para a reforma da Previdência. Uma confusão entre, digamos, quando e como as coisas acontecerão. Nada grave, mas que merece nota, esclarecimento. Falo da questão dos militares, a questão controversa, no pacote reformista, sobre como serão contemplados. É uma dúvida que está no ar. Bolsonaro disse que eles, militares, entrariam numa segunda etapa. E aí pode estar a confusão, porque a ideia, estratégia da equipe econômica é que não haja segunda etapa, que tudo seja apresentado ao Congresso ao mesmo tempo. Portanto, o quando, ao mesmo tempo. Mas atenção, ao mesmo tempo, mas em modalidades distintas. O como, o modo. O regime geral, aquele que contempla servidores públicos e o setor privado, por meio de emenda à Constituição. E os militares, via lei ordinária. Modos diferentes, tudo ao mesmo tempo, um pacote só. Creio que aí esteja a explicação para a possível confusão do presidente. Vamos ver. Nada grave, mas é melhor evitar confusão. A coisa afunilou. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. IPCA 15, a prévia da inflação oficial, sobe 0,30% e tem a menor taxa para janeiro desde o Plano Real em 1994, segundo o IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,77% e na comparação com o mesmo período de 2018, a alta foi de 0,39%. A maior variação ocorreu no grupo alimentação e bebidas, com aumento de 0,87%. Já transportes tiveram queda de 0,47%, apesar dos reajustes de tarifas. O professor de MBAs da FGV, Mauro Rocken, destaca ainda a continuidade da queda dos preços dos combustíveis, assim como da energia elétrica. Nós temos um
preço de combustíveis também muito comportado. Aliás, nesse mês de janeiro foi um dos responsáveis por esse bom número. Energia elétrica também não deve apresentar maiores surpresas. E esses três grupos, alimentação, energia e combustíveis, eles têm peso expressivo, eles podem pressionar de forma muito forte a inflação, e a expectativa é que eles se comportem muito bem. O professor Mauro Rocklin aponta ainda o comportamento positivo do dólar com previsão de queda. Falando a Denise Campos de Toledo, o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio, prevê inflação abaixo do centro da meta, de 4,25%. As apostas aí de uma redução da Selic é até que ela fique abaixo de 4%, mais para 3,5%, 3 e pouco. Isso não é bom. Eu diria que é bom que a gente feche esse ano com uma inflação mais para 4%, porque significa que você está recuperando a economia e aí você vai manter a Selic 6,5% até o final do ano. Me parece que o mais provável é não subir, não cair, ficar onde está para uma inflação em torno de 4%. Por localidade, apenas a região metropolitana de Curitiba teve deflação, em grande parte por causa das quedas da gasolina e da energia elétrica. Já o maior índice foi na região metropolitana de Salvador, graças às altas de frutas e das carnes. A licitação bilionária dos transportes municipais de São Paulo simplesmente não anda. Repórter Thiago Muniz. Sem licitação, os ônibus da cidade de São Paulo continuam operando com base em contratos emergenciais e com parâmetros antigos. Atrasada há quase 5 anos, a concorrência do transporte municipal paulistano foi adiada mais uma vez após decisão judicial contestando a disputa. O mandado foi entregue aos representantes da prefeitura 6 minutos antes da abertura dos envelopes com as propostas na manhã desta quarta-feira. O secretário municipal de Justiça, Rubens Rizek Júnior, estranhou a colocação de ações um dia antes da licitação. O edital está publicado há semanas, né? O mundo sabe desse edital, e o que é triste é que quem quer combater a concorrência para entrar num lugar num contrato de emergência entra com ação na tarde do dia anterior. E as liminares saíram na noite de ontem, de uma sessão que ia ser hoje às 8. Então nos surpreende, a gente nem sabe o conteúdo. A licitação prevê contratos de 20 anos a um custo total de 71 bilhões de reais. O secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caran, diz que quem perde com essa indefinição é o passageiro e que vai derrubar a liminar. Quem está perdendo com tudo isso é a população, que está deixando de ter um serviço de qualidade melhor em função de trâmitezinho pequeno que não leva nada a ver. Vamos derrubar, vamos atrás disso e vamos resolver o problema. A licitação dos transportes na cidade de São Paulo vai mudar também a maneira como as linhas de ônibus são organizadas. Hoje, o sistema é estruturado com linhas que vão do centro para os bairros e outras que fazem o serviço dentro dos próprios bairros. A ideia prevista no edital é que, além desses dois sistemas, exista um terceiro, que tenha ônibus que façam viagens dos bairros menores para outros bairros maiores, tidos como centros regionais. Agora são 10h57 pelo horário de Brasília e vamos voltar ao Ceará. Mais uma noite de violência. A gente fala com o Thiago Lima, lá da Jovem Pan News Fortaleza. Bom dia para você, Thiago. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, ouvintes e internautas da Rede Jovem Pan. 22º dia de ataques violentos aqui no Ceará. Ontem, mais registros de violência. Um posto de combustível sofreu um ataque e princípio de incêndio, e uma van também foi atacada aqui na capital cearense. Com isso, chega a 240 o número de ataques desde o dia 2 de janeiro. O presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, conversou com exclusividade com a Jovem Pan News Fortaleza e criticou, Vitor, a falta de ação de governos anteriores no combate à violência, que, segundo ele, foi isso que resultou nesse caos que vive a segurança pública do Ceará. Vamos ouvir, portanto, Erinaldo Dantas, presidente da OAB Ceará. Isso é fruto de uma política de décadas de ausência do Estado e de falta de investimento efetivo em educação. E a única saída que eu enxergo para isso é que a gente tenha consciência que a saída é a longo prazo, que medidas agora serão paliativas, mas que a gente perceba que se a gente começar a investir agora em escola em tempo integral e escola com qualidade, a gente vai estar cada vez mais recrutando. E o que me preocupa, cada vez mais pessoas mais jovens ingressando no crime, tanto que boa parte dos que foram apreendidos nessas operações da polícia eram de menores de idade.
Então, confirmando, são 240 ataques violentos desde o dia 2 de janeiro aqui no Ceará, 50 municípios atingidos, 414 pessoas foram presas e desde o dia 2 de janeiro, Vitor, 2.300 celulares foram apreendidos nas unidades prisionais aqui do estado. Tudo isso começou após a Secretaria de Administração Penitenciária avisar e tomar a seguinte medida de que não mais separaria os presos por facções criminosas nos presídios aqui da região metropolitana. Vitor. Perfeito. Thiago Lima com as informações direto do Ceará. Bom dia para você, bom trabalho por aí, Thiago, e até mais tarde. Até mais. Agora, 11 horas, vamos a um rápido intervalo. Na volta tem outras informações para você. Não saia daí, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Olá. Muitas pessoas me perguntam sobre o uso de tablets e smartphones na infância e se isso pode ser prejudicial para a saúde mental das crianças. Bem, considerando que essas tecnologias estão presentes cada vez mais cedo, às vezes é difícil estabelecer regras e controlar o conteúdo que os filhos acessam. Mas dar limites aos filhos é uma parte fundamental de educar. Um dos principais problemas da internet é justamente o fato de que os seus limites são pouco claros, né? Até certa idade, controlar o acesso dos filhos é simples, basta levar o celular e o tablet para longe. Mas e quando eles têm os próprios aparelhos? Então, é importante saber que durante a infância, o cérebro está em pleno desenvolvimento. Até por volta dos 6, 7 anos de idade, o pensamento da criança, a compreensão do mundo, ela é construída a partir do que ela vê, sendo que elas não conseguem diferenciar muito bem a realidade da fantasia, seja em desenhos, jogos ou filmes. Um tipo de conteúdo online que tem hoje em dia, que é muito preocupante, são vídeos do tipo unboxing. Nesses vídeos, tão assistidos pelas crianças hoje em dia, as pessoas retiram os brinquedos da caixa e brincam com elas. E as crianças ficam ali vidradas com uma sensação muito real, como se ela estivesse brincando também, quando na verdade ela não está vivenciando nada daquilo. Somente entre os 7 e 8 anos de idade é que as crianças vão usar conceitos mais elaborados para construírem opiniões e para compreenderem que nem todos pensam como ela. E é por isso que o uso do tablet deveria ser limitado até os 7 anos de idade e para crianças maiores de 7 anos, o adulto precisa levar em consideração a qualidade do conteúdo, se é seguro, saudável e se atende a princípios éticos. Lembrando que a tecnologia em si, ela não prejudica a saúde mental, ela pode até facilitar o acesso à informação e já faz parte das relações entre as pessoas, mas os conteúdos têm que ser adequados à idade e seu uso deve ser feito com equilíbrio e em meio a muitas brincadeiras. Porque é brincando que a criança aprende a dividir e a lidar com frustração tão necessária para modular nossas emoções. E para desenvolvermos também habilidades mais complexas no futuro. Brincar é fundamental para tudo isso. Por isso que vamos estimular, então, as nossas crianças brincarem e postergar o máximo que a gente puder esse acesso à internet ou a vídeos que elas ficam ali vidradas, sendo que elas estão mais na fantasia do que na realidade. E se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h03 e ontem foi divulgada a prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15, que registrou uma variação de 0,3% em janeiro. Assunto do comentário do Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O primeiro mês do ano teve a inflação mais baixa desde o Plano Real, implementado em 94. Considerada a prévia da inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, registrou variação de 0,3% apenas em janeiro. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira pelo IBGE. Enquanto o índice de preços caía, novas vagas de trabalho com carteira assinada eram criadas.
O Brasil criou 529.554 vagas de emprego com carteira assinada em 2018, segundo dados do CAGED, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. O resultado vem após 3 anos de queda e é o melhor desde 2013, quando o saldo foi positivo em mais de 1 milhão de postos de trabalho. Qualquer brasileiro sabe que a situação ainda está bem complicada e não chega a festejar demais esses indicadores. Mas a economia se faz na margem, na segunda derivada. E o que importa aqui é destacar que as coisas estão melhorando aos poucos. A situação deixada pelo PT foi de caos total, de terra arrasada, com inflação em alta, emprego em baixa. O PIB chegou a cair mais de 7% em pouco mais de 2 anos. O desemprego atingiu mais de 14 milhões de pessoas. E mesmo assim a inflação não cedia, ao contrário, subia. Era a visão do inferno. As coisas começaram a mudar com Michel Temer e suas reformas mais liberais, traçadas ali na Ponte para o Futuro, desenhadas pelo seu partido. Era o resgate de algum bom senso após anos de nacional-desenvolvimentismo petista, fora aquelas pedaladas e a politicagem toda nas estatais. Temer teria ido ainda mais longe nas reformas não fosse o escândalo envolvendo Joesley Batista numa operação para lá de suspeita. Ainda falta muito para o brasileiro, repito, realmente celebrar os dados econômicos. Estamos longe disso e eu sei, mas é forçoso reconhecer que Temer estancou a sangria, ao menos. O novo presidente encontrou um cenário bem melhor e mais tranquilo do que o próprio ex-presidente Temer, pois parte da limpeza daquela sujeirada toda deixada pelo PT já tinha sido feita. Agora, resta Paulo Guedes e sua brilhante equipe econômica continuarem com o trabalho das reformas liberais, para que o Brasil possa finalmente voltar a crescer de forma sustentável e com baixa inflação. Os liberais são os únicos com o mapa de voo correto. Para um bom economista, não é tão complicado assim saber o que deve ser feito. O difícil, o grande desafio é saber como executar esse plano do ponto de vista político. A gente fala mais uma vez sobre a situação na Venezuela. Em um dia de agitação, o oposicionista Juan Guaidó se declarou presidente interino do país. Repórter Afonso Marangoni. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, se declarou presidente interino nesta quarta-feira. O anúncio ocorreu em meio a protestos contra o regime de Nicolás Maduro, que tomaram as ruas das principais cidades do país. O anúncio do presidente da Assembleia Nacional foi feito em Caracas, sob aplausos da multidão. Juro! Assumir formalmente as competências do Executivo Nacional. Juan Guaidó classificou a medida como necessária para pôr fim à usurpação do governo por parte de Nicolás Maduro. Minutos após o juramento do líder oposicionista, o governo dos Estados Unidos reconheceu a legitimidade do presidente interino. Em rápida declaração na Casa Branca, Donald Trump afirmou que, no momento, não está considerando nada em relação à Venezuela, mas que todas as opções estão sobre a mesa. A autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino gerou uma reação imediata do chavismo. O ditador Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de tramar um golpe de Estado na Venezuela. Também houve protestos favoráveis à permanência do sucessor de Hugo Chávez no comando do país. Em pronunciamento, Maduro fez um chamado aos chavistas e disse que eles vão ao combate. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender ativamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Na fala, Nicolás Maduro anunciou o rompimento das relações diplomáticas e políticas com os Estados Unidos. Ele deu até 72 horas para que os diplomatas norte-americanos deixem a Venezuela. Em resposta, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse não acreditar que o governo chavista tem autoridade legal para quebrar relações com os Estados Unidos.
E aqui no Brasil, venezuelanos também se manifestaram contra Nicolás Maduro. Repórter Vitória Abel. Mesmo longe de casa, venezuelanos permanecem atentos às movimentações políticas de seu país. Muitos daqueles que moram no Brasil também se manifestaram nesta quarta-feira a favor do então declarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. O deputado de centro-esquerda do Partido Vontade Popular assumiu a presidência da Assembleia Nacional neste mês. Cidades como Manaus, Brasília, Campinas, Sorocaba e São Paulo foram palco de celebração à atitude da oposição venezuelana e de protestos contra o governo de Nicolás Maduro. No vão do MASP, um grupo de cerca de 200 venezuelanos se reuniu em defesa de Juan Guaidó. Eles consideram o líder da oposição uma esperança de mudança no país e contaram suas histórias. O publicitário Humberto Marques, que deixou a Venezuela em abril deste ano, conta que sua família ainda permanece no país e sofre com a falta de alimentos e medicamentos. Para ele, Juan Guaidó pode ser o verdadeiro representante da nação, já que foi eleito pelo voto popular. Guaidó, ele é o cara que está representando a Venezuela nesse momento e toda a Venezuela está com ele e por isso nós estamos aqui nessa protesta. A professora Odalis Uribe está no Brasil há 3 anos e espera uma mudança radical no país com Guaidó. Uma mudança radical, a gente precisa isso. A gente precisa e com certeza apoiamos, né, essa presidência interina. Temos fé de que vai ser ele nosso presidente e que vai cambiar todo o nosso país. O administrador de empresas e um dos organizadores da manifestação, Vitor Villarreal, pondera que a saída de Maduro não ocorrerá de forma fácil, mas que um governo que tem o aval da comunidade internacional pode mudar a realidade da Venezuela em curto prazo. Entendemos que o governo de Maduro, que é um governo dictatorial, desesperado, vinculado com o narcotráfico, não está em condição de entregar o governo. Sei que provavelmente o câmbio vai ser com a la força, mas o facto de ter um governo sério, um governo que tenha o aval da comunidade internacional e que tenha a esperança, a certeza de que vai conduzir uma gestão econômica boa, vai mudar a realidade de Venezuela em curto prazo. Um desejo em comum entre a maioria dos manifestantes é poder um dia retornar à Venezuela. Ainda falando sobre a situação na Venezuela, agora o comentário de Marco Antônio Villa e Augusto Nunes. Vamos acompanhar. Porque eles têm uma aliança econômica e militar, o sonho da Rússia, inclusive, era instalar uma base militar na Venezuela, tem a aproximação que foi feita com a Turquia também, né? E por aí, acordos econômicos com a China, coisas desesperadas, que não entrou um centavo, tudo isso, ninguém pôs um centavo na Venezuela porque ninguém é louco e tal. A questão que a gente tem, acho que um primeiro ponto que eu devia ter lembrado anteriormente quando nós comentamos isso, é a participação do PT nessa tragédia. Isso nós não podemos esquecer. Se a Venezuela chegou a essa situação que está vivendo hoje, de guerra civil, o PT e os criminosos petistas, Lula e Dilma, são corresponsáveis. Isso é importante lembrar. Lembrar de todos os bilhões que foram gastos do BNDES e que não vão ser pagos, mesmo com o novo governo venezuelano, vão pagar parte. Uma fortuna que foi jogada fora pelos criminosos do PT. O apoio diplomático que sempre o PT deu à ditadura chavista nos fóruns internacionais, as diversas visitas de Lula à Venezuela e, por exemplo, de Chaves ao Brasil. Chaves chegou a financiar no Brasil uma cartilha do MST. É que a gente passa o tempo e a gente esquece, né? Uma cartilha do MST, que fez uma cartilha com milhares e milhares de exemplares. O sonho do Chaves era tentar colocar um pé aqui no Brasil. Tentou até economicamente fazer isso no episódio Abreu e Lima. É bom lembrar que a refinaria de Abreu e Lima era 50% Brasil, 50% Venezuela. A Venezuela entrou com 0. Né? E depois acabou tudo, como nós sabemos, nessa célebre refinaria, que é o maior desvio, acho que da história, na construção de uma refinaria na história do mundo, a refinaria de Abreu e Lima, tal. Então, primeiro tem esse ponto da responsabilidade petista, tal, que tem de ser lembrado. Agora, é difícil encontrar uma solução, realmente não é uma tarefa fácil, pelas forças envolvidas, pelos interesses envolvidos. Vamos lembrar que o poder repressivo continua nas mãos de Nicolás Maduro.
Maduro, ou seja, o exército, as forças armadas, né, a polícia e as milícias. São milhares e milhares que estão armados, que é muito difícil. Quer dizer, como é que você vai controlar isso? Por outro lado, o presidente Guaidó, né? Guaidó tá correta a pronúncia? Guaidó. Eu tô difícil para acertar no nome. Guaidó, na verdade. Guaidó. Por mais que tenha o acento, mas a pronúncia correta é essa, né, Guaidó? O presidente da Assembleia Nacional, né? Cria agora essa questão do duplo poder, mas isso tem de ser resolvido rapidamente. Hoje, numa belíssima entrevista do embaixador Marcos Azambuja, né, aqui é o Jornal da Manhã, isso ficou bem claro. Quer dizer, você cria agora a duplicidade. Os governos não reconhecem o governo Nicolás Maduro, né? Aqui do Acordo de Lima jogou um papel, os países da ação foi fundamental esse. Agora, o meu receio sempre numa situação como essa, de muita tensão, e o Twitter aí do presidente da Bolívia deixou isso claro, é que os Estados Unidos entre para atrapalhar uma solução política democrática na Venezuela. Ou seja, é o que o Maduro quer. O que o Maduro quer é para mostrar que a pressão democrática da sociedade venezuelana, do povo venezuelano, é um instrumento do imperialismo. Então, e como o Trump não conhece a América Latina, não conhece política externa, né? Vai querer se meter numa área que não é dele. E o Azambuja disse uma coisa, o embaixador Azambuja, eu lembrei o episódio da Guiana, governo Figueiredo, chanceler Saraiva Guerreiro, general Danilo Venturini, quando os Estados Unidos queriam invadir a Guiana. E o Brasil encontrou uma solução brasileira na nossa fronteira, né? Então, a diplomacia brasileira tem de ser muito responsável agora, né, junto com os países aqui da América Latina, em especial da América do Sul, né? E o papel da OEA, que tem de ser desenterrado, porque a OEA morreu, ninguém sabe o que é a OEA, Organização dos Estados Americanos. Mas a manifestação de ontem é um ponto de inflexão. Está começando a cair finalmente a ditadura da Venezuela, né? E a ONG Foro Penal, Augusto Nunes, indica que nos últimos 3 dias 218 pessoas foram presas na Venezuela, mais de 150 só ontem. Eu lembro também o acordo obtido durante o governo Fernando Henrique com a mediação do Brasil. Perfeito. O acordo entre o Equador e o Peru. Não, Lampreia, exatamente, é um acordo muito complicado e que foi e que se consumou. Eu queria só fazer uma observação que parece uma coisa, parece uma brincadeira e não é. Quando eu fui a Cuba, eu não vi na rua nenhum gordo. Comecei a ficar impressionado, aquele espetáculo, todo mundo era magro em Cuba. Eu falei, bom, é certamente decorrência da alimentação frugal, né? Digamos assim, porque o governo distribui aquele é uma caderneta. É uma caderneta, você tem de comer, é limitado o que você pode comer, etc, etc. Aí eu fui a uma recepção no Ministério das Relações Exteriores, era um grupo de jornalistas que estava lá. E vi, primeiro, o cenário daqueles filmes antigos italianos que mostravam os banquetes em Roma. Só faltou gente deitada ali com uva na mão, o resto tinha. Nunca vi tantos frutos do mar e só vi gordo. Era a cúpula do regime cubano. Eles comem. O que está acontecendo na Venezuela, e não é piada, repito, é isso, a foto mostrou, a foto que nós vimos. Só tem gordo ao lado do Maduro, e ele é também. O que se pode deduzir disso? Eles estão comendo muito bem, também distribuem entre os milicianos e suas famílias comida, armas e gasolina barata. É o que eles estão fazendo. Então, esses não conhecem a fome. O ditador, até o último dia, ele tem café da manhã, almoço e jantar. O resto do país é família. Bom, e ainda falando sobre a situação da Venezuela, agora o comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Bom dia, equipe ouvintes do Jornal da Manhã. O povo da Venezuela vive em condições tão ruins ou morre em consequência da ditadura de Nicolás Maduro que até FHC publicou uma nota a favor de Juan Guaidó, o presidente da Assembleia Nacional, que se declarou ontem presidente interino do país. O tucano, que se recusou a pedir o impeachment de Lula em 2005 no Brasil, quando estourou o escândalo do mensalão petista, e descartou voto em Jair Bolsonaro para impedir a volta do PT ao poder no segundo turno de 2018, escreveu nas redes sociais. Aspas, embora acredite que situações políticas devam ser do país, não há como calar.
é preciso devolver ao povo a liberdade e a democracia que lhe foram usurpadas. Todo o poder à Assembleia Nacional para convocar eleições sem fraude. Basta, fecho aspas. Nunca é tarde para reconhecer o óbvio, ainda que sobre um país vizinho. Já Gleisi Hoffmann, denunciada pela PGR por propinas da Odebrecht para sua campanha ao governo do Paraná em 2014, não saiu em defesa de eleições sem fraude. A presidente do PT, que boicotou a posse de Bolsonaro por considerar sua eleição ilegítima, mas foi ao país vizinho prestigiar a do ditador Maduro, escreveu no Twitter, aspas, começamos hoje na América Latina. Falar do esporte agora, ontem a gente teve jogo do Campeonato Paulista, vários jogos, né? O Palmeiras e o Corinthians entraram em campo. André Ranieri por aqui. Bom dia, André. Bom dia a você, Vitor Brown. Bom dia também ao ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal da Manhã. Início de temporada e os clubes, como é de praxe, né? As equipes grandes têm muitas dificuldades nos campeonatos estaduais. Isso não só aqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro a gente vê o Flamengo tropeçando, alguns torcedores cornetando. O Corinthians, por exemplo, ontem foi derrotado pelo Guarani no Brinco de Ouro da Princesa por 2-1 de virada. Depois de 17 anos, o Corinthians perde para o Guarani. Né? Então fazia muito tempo, a última derrota do Corinthians em 2001 e detalhe, foi o primeiro jogo do Guarani na primeira divisão do Paulistão depois de 5 temporadas, muita festa, aliás o segundo jogo, né? O primeiro jogo em casa, porque na estreia o Guarani havia perdido para o Bragantino e agora venceu o Corinthians jogando em casa no Brinco de Ouro. Faz falta, né? O Guarani é um time querido de todo mundo, né? É um time muito tradicional, com títulos, não dá para ficar de fora. Boa notícia, né? Bom que o Guarani esteja de volta. Legal, e é como a Portuguesa mais ou menos, sim, né? Uma proporção menor, talvez. E teve um duelo muito interessante nesse jogo. Sabe qual foi? Qual? Osmar Loz treinando o Guarani e o Fábio Carille, técnico do Corinthians. Tá por lá agora, Osmar? Tá por lá. O Osmar Loz e o Coelho também, que até outro dia era auxiliar no Corinthians, tá no Guarani. O Corinthians até saiu na frente com Gustavo, né? Parece que voltou outro jogador agora depois. Dizem que o Rogério Ceni ajudou ele a evoluir demais. Eu trabalhei em jogos do Gustavo em 2016, na primeira passagem pelo Corinthians, e estou trabalhando agora. E de fato parece outro jogador, né? Impressionante. Evoluiu demais. Evoluiu demais em uma temporada. Contra o São Caetano ele entrou bem, né? Sim. Ele começou jogando? Entrou, né? Ele começou jogando. Com o Carille ele começou os 3 jogos. Contra o Santos ele marcou o gol, poderia ter feito outros. Contra o São Caetano ele foi bem também. O Vampeta reclama que ele tá voltando demais para buscar o jogo. Ele acha que centroavante tem que ficar lá perto do gol. Né? Mas isso é coisa de boleiro mesmo. Né? O Vampeta fala, ó, eu combinava com o Edilson e com o Luizão. Eu, Marcelinho, o Rincon, a gente pegava a bola, já mandava pro Luizão para escorar pro Edilson. Então deixava os dois lá na frente, né? Coisa de boleiro. Então o Vampeta reclamou. E aí depois a virada do Guarani, o Corinthians tomou gol de empate, uma jogada aérea, que vem sendo um problema aí pro técnico Fábio Carille. E depois o gol da virada, Rondinelli, um belo gol de fora da área, o Cássio sem chances de se defender, de defender a bola. Portanto, o Corinthians perdeu 2-1, o Guarani venceu. O Corinthians segue sem ganhar, sem conquistar uma vitória aí com o técnico Fábio Carille nesse retorno. Outra partida importante que aconteceu ontem, o Palmeiras bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0, esse jogo no Allianz Parque, né, na Arena do Verdão. Algumas estreias de jogadores, por exemplo, Zé Rafael foi titular, né? Bacana, o torcedor do Palmeiras já pôde acompanhar como que ele será utilizado. Ontem ele jogou mais centralizado, né? O Dudu aberto pela direita, o Gustavo Scarpa aberto pela esquerda. Claro que eles se movimentaram bastante, mas o Zé Rafael foi uma das contratações importantes do Palmeiras, talvez junto com o Ricardo Goulart. O Carlos Eduardo também jogou um pouquinho, já dá na ponta direita, o torcedor do Palmeiras já vai se familiarizando e o Felipão aos pouquinhos vai ajustando o time, mas assim como o Corinthians também teve dificuldades, está tendo dificuldades nesse início de trabalho, né? Portanto, os grandes aí vão se ajustando. Hoje tem mais 2 partidas envolvendo os grandes de São Paulo. O São Bento encara o Santos, esse jogo em Sorocaba. Nilson César disse que vai ser uma pedreiraça pro Santos, né? Que o São Bento mais uma vez chega muito forte. Esse jogo às 7h15 da noite no Walter Ribeiro, com cobertura da Jovem Pan na internet. Tem o canal de esportes da Jovem Pan no YouTube, só se inscrever lá que vai ter toda a transmissão. E o São Paulo encara o Novo Horizontino, esse jogo fora de casa no Jorge Ismael de Biase às 9h da noite. O técnico André Giardini vai tentando ajustar o São Paulo, começou bem, estreou com goleada diante do Mirassol. O Santos também venceu
Um bonito gol do Jean Mota, uma jogada bem trabalhada, bem ao estilo do Sampaoli. Aos pouquinhos as equipes grandes de São Paulo vão se ajustando, Brown. Bom ver o futebol brasileiro de volta, rodadas dos estaduais, muitos jogos, os times já entrando nos eixos. Logo tem Libertadores também, aí a coisa pega pra valer. Valeu, André, bom dia pra você e daqui a pouco tem camisa 10, né? Isso, daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, camisa 10, siga ligado aqui na Jovem Pan. Grande abraço, Brown, ouvinte da Pan. Valeu, André, até mais tarde. Abraço. E mesmo com problemas no site, as inscrições do SISU vão terminar amanhã. Repórter Natasha Mazaro. Pelo segundo dia consecutivo, o site do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, apresentou instabilidade. As falhas de conexão atrapalharam os candidatos para conferir as vagas disponíveis e concluir a inscrição. Na terça-feira, o Ministério da Educação atribuiu o problema ao elevado número de acessos. De acordo com a pasta, no primeiro dia houve picos de usuários simultâneos na página. A sobrecarga pode ser uma consequência da novidade deste ano. Pela primeira vez, o SISU atualizará as notas de corte parciais de cada curso em 5 momentos do dia. Até então, as médias eram atualizadas apenas uma vez à meia-noite. A estudante Betina Franco, de 18 anos, que tenta o curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que enfrentou dificuldades para realizar a inscrição. Foi realmente bem difícil, até agora tem gente que não está conseguindo acessar. Então, eu só consegui acessar mesmo de madrugada, porque ontem o dia inteiro tentando, e só de madrugada que o site funcionou. Mas aí consegui, me inscrevi, deu tudo certo e agora terceiro. Mesmo com a instabilidade no site, o INEP informou que até o fim da tarde dessa quarta-feira, 94% dos mais de 3 milhões de participantes do Enem 2018 aptos ao SISU já acessaram os resultados individuais. As inscrições vão até sexta-feira, dia 25. Neste primeiro semestre, serão oferecidas mais de 235 mil vagas em 129 instituições de todo o país. Para concorrer, os alunos devem ter feito o Enem 2018 e tirado nota acima de 0 na prova de redação. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira, dia 28. A matrícula dos selecionados deverá ser feita entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro. O corpo do ator Caio Junqueira, de 42 anos, será enterrado nesta quinta-feira. O sepultamento está marcado para as 4:30 da tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O velório ocorre na Capela 4 do cemitério a partir das 11 da manhã. Caio, que atuou no longa Tropa de Elite, morreu nesta quarta-feira. Ele sofreu um grave acidente de carro no aterro do Flamengo no último dia 16 e desde então estava internado no Hospital Miguel Couto, na Gávea. A morte foi confirmada ontem, pouco depois das 5 horas da manhã. Rápido intervalo, daqui a pouco outras informações para você. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo.
A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. De segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e ainda não existe prazo para a liberação do acesso da Marginal do Tietê à pista expressa da rodovia Presidente Dutra. O repórter Thiago Muniz esteve por lá, traz mais informações. Ainda não há prazo para a liberação do acesso da Marginal do Tietê para a pista expressa da rodovia Presidente Dutra. A ponte foi fechada no começo da noite de quarta-feira, depois que o prefeito Bruno Covas e secretários estiveram aqui para constatar o que os técnicos contratados pela administração já tinham observado, que existe um problema grave em uma das vigas de sustentação da estrutura. Seria um problema parecido com o que atingiu o viaduto da Marginal do Pinheiros para a rodovia Castelo Branco. Só que neste caso, diferentemente do viaduto, a ponte não cedeu. De qualquer maneira, o fechamento se fez necessário e com isso, na manhã desta quinta-feira, nós observamos os reflexos disso no trânsito. Uma faixa, a faixa da esquerda da expressa da Marginal, está fechada na altura da ponte. Com isso, o trânsito flui por uma das faixas da expressa e pela pista central e pela pista local, mas de qualquer maneira, há mais trânsito, porque os motoristas que desviariam para a Dutra por aqui, agora precisam fazer isso um pouco mais adiante, na altura do acesso para a rodovia Fernão Dias. Essa é, inclusive, uma das alternativas para o motorista. Ele pode acessar a Dutra pela Fernão Dias, ou então entrar pela ponte do Tatuapé e pegar o caminho a partir da Avenida Salim Faramaluf, que também dá acesso à pista local da Dutra. Para entrar na expressa, a concessionária CCR Nova Dutra abriu um desvio na altura do quilômetro 227. A partir daí, o motorista consegue sim acessar a expressa. O caminho para o aeroporto de Guarulhos, ele deve ser feito preferencialmente pela rodovia Ayrton Senna e depois pela Hélio Smith. Agora são 11h31, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Estamos ao vivo, sempre no canal do YouTube, o canal Jovem Pan News, e também para todo o país pela rede Jovem Pan News, agora, a partir de agora também para São Paulo. E para você que está chegando agora, vamos juntos até o meio-dia. Agora um resumo para você, as 10 principais notícias da manhã desta quinta-feira. Gestão Bolsonaro. Após agravamento de suspeitas e pressão de militar, Flávio Bolsonaro começa a ser isolado do governo. Reforma da Previdência. Segundo Paulo Guedes, projeto pode render economia de até 1,3 trilhão em 10 anos. Lei de acesso à informação. Governo muda a regra e servidor comissionado poderá impor sigilo ultrasecreto a dados públicos. Protestos contra Maduro. Venezuela tem terceiro dia de manifestações e a União Europeia pede eleições livres no país. Executivo preso. Carlos Ghosn renuncia à presidência da Renault, diz ministro da França. PCC. Polícia Civil realiza operação para prender integrantes de facção criminosa em São Paulo. Violência no Ceará. Cliente reage e impede ataque a posto de combustível em Fortaleza. Rio de Janeiro.
a agiotagem era um dos principais crimes cometidos pela milícia em Rio das Pedras e Muzema, segundo o Ministério Público. Trânsito em São Paulo. Viga rompe em ponte e filas ocupam a marginal Tietê após a interdição de um dos acessos à Dutra. Shutdown nos Estados Unidos. Donald Trump aceita adiar discurso do Estado da União até a reabertura do governo. Agora 11h33, a gente volta a falar sobre a crise na Venezuela. Vamos conversar agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Exteriores, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, como vai? Bom dia, obrigado pela participação. Não, para mim é um prazer, tudo tranquilo. Bom, professor, de que forma muda a situação da Venezuela agora com essa declaração do presidente da Assembleia Nacional, presidente do Congresso, Juan Guaidó, que se autoproclamou agora presidente interino do país? Isso de alguma forma deve mudar, tirar o governo das mãos do Nicolás Maduro, ou o senhor não acredita nisso? Olha, eu acho difícil que isso venha a acontecer, porque nós temos um problema complicado nessa situação. É que a impressão que eu tenho quando eu converso com a Venezuela é que os militares ainda apoiam Maduro. Enquanto ele tiver um grupo de sustentação que lhe permita agir, esta situação que ele enfrenta agora faz com que ele crie inimigos externos e, por não haver uma segurança com relação àquilo que acontecerá no dia seguinte, estes grupos tendem a fortalecer. Então, a minha grande preocupação é que esse cenário atual piore justamente pela falta de perspectiva daqueles que se beneficiam do sistema atual. E com essa posição dos Estados Unidos, ontem o presidente Donald Trump foi questionado sobre a possibilidade até de uma intervenção militar na Venezuela. Ele não descartou a possibilidade, respondeu que todas as possibilidades estão sobre a mesa. Na avaliação do senhor, seria um equívoco ou é uma alternativa que tem que ser estudada seriamente? Que leitura o senhor faz, professor? Olha, qualquer tipo de intervenção militar, e nós olhando o histórico nos últimos anos, elas não têm tido sucesso. Se nós pensarmos na questão do Afeganistão, na Síria, agora nós vemos aí uma melhora na situação, mas extremamente complicada, e nós vemos o histórico também de outras intervenções dos Estados Unidos na América Latina que não tiveram tanto êxito. Então, ao que me parece é que é uma possibilidade que o presidente Trump tem, só que não me parece ser interessante, justamente pelo fato de que isso pode gerar aí um efeito coletivo, ou seja, todos os países da região vão entender que existe um elemento terceiro interferindo numa questão importante de soberania, e aí os países podem de alguma forma também se retrair. Então, não interessa para os Estados Unidos entrar numa crise na Venezuela ou ter uma intervenção militar, justamente porque o momento não é propício a qualquer tipo de atividade nesse sentido, uma vez que os próprios Estados Unidos têm um problema doméstico e isso, de alguma forma, pode, inclusive, piorar a imagem do presidente Trump. E os organismos internacionais, professor, eles têm poder para fazer alguma coisa nesse momento? A gente viu ontem uma série de prisões, muitas pessoas morreram durante as manifestações. É possível que a comunidade internacional, mas principalmente esses órgãos como a ONU, como a OEA, façam alguma coisa ou só mesmo essas medidas retaliatórias, como declarar apoio ao Juan Guaidó, enfim, há algo dentro do alcance dessas organizações? Infelizmente, a gente sempre diz que o direito internacional é um direito que não tem dentes, né? Porque você não consegue forçar um Estado a agir de determinada maneira. A única maneira efetiva de se fazer qualquer tipo de intervenção ali seria ou por um ato unilateral, como o presidente Trump falou que poderia fazer, ou via Conselho de Segurança das Nações Unidas. E nós já observamos que a China, nesse sentido, se manifestou contrariamente a qualquer tipo de ação ou intervenção na Venezuela. Então, este cenário se encontra, de alguma forma, impedido de acontecer. O resultado disso é que nós vemos que a única maneira dessas organizações interferirem é justamente com esta pressão na mídia internacional e tentativa, aqui eu entendo que é o que é mais importante, é não simplesmente declarar o presidente da Assembleia Nacional como
o novo presidente do país, mas o mais importante de tudo é fortalecer a oposição e, de alguma forma, já se estabelecerem os mecanismos para os quais a oposição possa dar algumas garantias ou algum tipo de anistia àqueles que apoiam o governo Maduro, para que eles possam fazer a transição. Porque o grande problema é que quem está apoiando o presidente Maduro não consegue antever como é que vai ser a sua situação nos próximos governos. E isso aí, justamente para impedir que a situação piore, isso faz com que as pessoas, por seu instinto de sobrevivência, persistam no apoio ao presidente Maduro. E as sanções econômicas, professor, na avaliação do senhor, elas funcionam? Poderiam ajudar de alguma forma a recrudescer o governo do Nicolás Maduro ou podem acabar piorando a situação? O grande enigma de toda a questão é o seguinte: se você faz mais sanções econômicas, o resultado é que a situação da Venezuela tenderá a piorar. E quem sofre com isso é a população que se encontra particularmente desprotegida nesse momento. Então, esse sempre é o viés negativo de todas as sanções quando elas são aplicadas. O que nós vemos nos últimos anos é uma tentativa de se aplicar sanções a indivíduos pré-selecionados que de alguma forma possam exercer uma pressão maior sobre o governo. E nesse sentido, o que nós vemos aí é justamente essa falta de coordenação dos países no sentido de selecionar esses indivíduos e fazer quase que uma sanção universal a eles, para que eles possam, de alguma maneira, começar a se sentir prejudicados e se transformarem em inimigos do próprio Maduro, uma vez que a situação deles começa a piorar. Então, essa é uma técnica importante quando a gente analisa o cenário de sanções, porque o grande desafio é que quando se faz algo amplo, geral e restrito, quem paga a conta é aquela população que nós vemos justamente entrando no Brasil ou entrando na Colômbia ou fugindo da situação, que é geralmente a mais prejudicada. Então, isso é importante que nós tenhamos muito claro: escolher os indivíduos, identificá-los e sancioná-los globalmente, para que de alguma forma a gente possa aí conseguir uma situação em que estes indivíduos passem a entender que aquele sistema que eles apoiam e do qual eles muito se beneficiam não é sustentável mais, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. Do contrário, nós vamos ver aí um fortalecimento do Maduro e, de alguma forma, consolidar na Venezuela alguma coisa parecida com aquilo que nós vimos em Cuba. Então, é muito preocupante, porque não se pode, de agir da mesma maneira como foi feito no passado, uma vez que o resultado do passado não se provou de muito êxito. Muito bem, conversamos com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China. Mais uma vez, professor, obrigado como sempre pela gentileza, um abraço para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado e tenha um bom dia. E os paulistanos estão mais satisfeitos com a cidade, de acordo com uma pesquisa. Repórter Mariana Jangiacomo. A rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope Inteligência, divulgou os resultados da edição de 2018 da pesquisa Nossa São Paulo, que mostra a opinião dos paulistanos sobre vários assuntos da cidade. No geral, a pesquisa mostrou que os moradores de São Paulo estão um pouco mais satisfeitos. Os entrevistados deram a nota média de 6,3 para a qualidade de vida na cidade. E o número de pessoas que deram notas de 1 a 5 para esse quesito caiu 6 pontos percentuais em 2018 em relação a 2017. O gestor da rede Nossa São Paulo, Américo Sampaio, diz que isso é por causa de uma sensação de otimismo que tomou conta dos paulistanos no último ano. Na cidade de São Paulo, nós temos um momento muito peculiar, que é o clima de novidade da cidade, porque pela primeira vez em 30 anos, o ano de 2019 começa para os paulistanos um prefeito novo, governador novo e presidente novo. Mesmo com otimismo, as pessoas ouvidas pela pesquisa avaliam mal serviços como educação e saúde pública na cidade de São Paulo. 51% dos entrevistados consideram ruim ou péssima a atuação da administração municipal na educação. 56% dos entrevistados pela pesquisa acreditam que a atuação da administração municipal na saúde é ruim ou péssima. Em 2018, o tempo médio entre marcar e realizar uma cirurgia na cidade, por exemplo, foi
foi de 371 dias, ou seja, mais do que um ano. Para o gestor da rede Nossa São Paulo, Américo Sampaio, o sistema público de saúde não está conseguindo atender ao número cada vez maior de pessoas que não têm plano particular. Então, quando você amplia o desemprego e uma massa de trabalhadores migra para a informalidade, o que acontece é que você perde adesão ao plano de saúde privada e toda essa massa de trabalhadores migra automaticamente para o serviço público de saúde. A pesquisa Nossa São Paulo também revelou que os paulistanos participam pouco da vida política da cidade. 93% dos entrevistados não participaram de nenhuma atividade na Câmara Municipal no ano passado e 64% não lembram em quem votaram para o cargo de vereador nas últimas eleições municipais em 2016. Eu acho que isso é mais um traço nosso mesmo, esse descuido com a coisa pública. Nós somos bastante responsáveis por isso também, eu acho. Já na Câmara já fui em alguns eventos de protestos, em alguns eventos de fechamento, mas eu acho que no geral a gente vai pouco mesmo. A gente acaba seguindo matérias de Facebook e tirando opinião daí. E nesse momento, o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, está participando de um painel sobre globalização no Fórum Econômico Mundial em Davos. O ministro Sérgio Moro acompanha o presidente Jair Bolsonaro. Junto com o presidente estão mais 3 ministros lá na Suíça: Paulo Guedes, da Economia, o próprio Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, além do ministro das Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, e também o general Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional. A agenda de compromissos continua. A expectativa é que a comitiva só volte ao Brasil amanhã, sexta-feira, e lembrando que então na semana que vem, na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro passa pela cirurgia que vai reverter a colostomia aqui em São Paulo, no Hospital Albert Einstein. E falando em São Paulo, a gente segue com a nossa série de reportagens sobre o aniversário da maior cidade do país. São Paulo é a metrópole da grandiosidade, com números que impressionam. Na semana do aniversário da capital, agora a reportagem do Fernando Martins. Quem passa por São Paulo nota sua grandiosidade em vários aspectos. São muitos carros, ônibus, prédios e gente. Mas ainda assim é difícil imaginar o real tamanho da capital paulista sem conhecer alguns números. A maior cidade do Brasil é monumental e até mesmo curiosa em muitos aspectos. Para se ter uma ideia, nessa sexta-feira, ao completar 465 anos, São Paulo já ultrapassa a marca de 12 milhões de habitantes. Esse dado coloca a cidade com status de nação, afinal ultrapassa países como Portugal e Grécia, por exemplo. Somente a zona leste de São Paulo, região mais povoada da cidade, conta com mais de 4 milhões de pessoas. Isso significa que apenas uma região tem população equivalente à do Líbano e maior que do nosso vizinho, o Uruguai. E é claro que toda essa gente consome produtos e serviços. Se pensarmos no universo da gastronomia, somente os padeiros da capital produzem mais de 10 milhões de pãezinhos por dia. E por aqui se consome 1 milhão de pizzas diariamente. Durante essa reportagem, mais de 700 já foram degustadas. O título de capital gastronômica do país não é dado por acaso. Afinal, são mais de 20 mil restaurantes de 52 tipos diferentes de cozinha, do Brasil e do mundo, e 30 mil bares. A mobilidade também é um assunto sério em São Paulo. A frota de veículos na capital aumentou 82% em 20 anos. São mais de 8 milhões e 700 mil veículos pelas ruas e avenidas. Disso tudo, mais de 30 mil táxis e 15 mil ônibus. Por falar em ônibus, o terminal do Tietê é o segundo maior do mundo. E quem quer fugir do excesso de veículos já encontra dificuldades até mesmo no ar. São Paulo é a capital mundial dos helicópteros, com mais de 400 voando pela cidade. A capital do consumo movimenta cifras importantes. Na questão do comércio, somente na 25 de março, cerca de 400 mil pessoas circulam diariamente. Também é em São Paulo que está instalado o maior shopping da América Latina. O Centro Comercial Aricanduva, em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Aqui está a maior bolsa da América Latina. 38 das 100 maiores empresas privadas de capital, 17 dos 20 maiores bancos, 8 das 10 maiores corretoras de valores, quase 2 mil agências bancárias e mais de 50 mil indústrias. São Paulo também é a cidade do lazer.
São mais de 150 museus, centenas de teatros, bibliotecas, espaços culturais e salas de cinemas, além de mais de 100 parques e áreas verdes. Com isso, tornou-se o principal destino turístico do Brasil, com quase 13 milhões de turistas por ano. São tantas opções e detalhes de uma cidade com porte de país que até quem nasceu aqui pode virar turista e conhecer lugares que sequer imaginava que existissem. Isso é São Paulo. O projeto em tramitação na Câmara cria a Delegacia Eletrônica de Proteção ao Meio Ambiente. O objetivo é permitir que qualquer pessoa denuncie infrações ambientais. Caberia ao órgão investigar, prevenir e reprimir infrações penais contra a fauna, a flora e até animais domésticos. O projeto ainda tem que passar por comissões técnicas, entre elas a de Constituição e Justiça. A extradição de Cesare Battisti melhora a relação entre o Brasil e a Itália. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte em Davos, na Suíça. Segundo o ministro do GSI, o general Augusto Heleno, o italiano mostrou interesse em vender equipamentos militares ao Brasil. Giuseppe Conte também teria se oferecido para facilitar o acesso de exportadores brasileiros no mercado europeu. A venda de casas usadas nos Estados Unidos cai para o menor nível em 3 anos no mês de dezembro. A queda de 0,4% nos negócios é vista como mais um indício da desaceleração da economia americana. Os negócios no mês passado registraram o menor volume desde 2015. Na comparação com dezembro de 2017, a queda foi superior a 10%. E o governo libera verba de 4 milhões e meio de reais para cidades do Rio Grande do Sul por causa das chuvas. Repórter Marcelo Matos. Olá. O governo libera 4 milhões e meio de reais para cidades atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. 18 prefeituras decretaram estado de emergência e estão aptas a receber a verba de 250 mil reais. Inicialmente, a União sinalizou o repasse de 24 milhões, mas reduziu para 4 milhões e meio, explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Você tem que apresentar um plano de trabalho, foi conversado, todos eles afirmaram que 250 mil é necessário, então não é um valor que eles vão buscar obras para atender esse valor. Já se sabe que precisa de muito mais do que isso, mas isso é o que a gente pode expor no momento. Vamos apresentar uma proposta com clareza, quais vias vão ser recuperadas, vão ser mantidas. Com essa proposta vai ser analisada e aí sim o repasse vai ser feito depois dessa análise. O recurso será usado para liberar estradas e ações para o escoamento da safra agrícola. A Defesa Civil, no que consiste nas obras de Defesa Civil, é outro processo, é um outro sistema que todos os municípios vão apresentar, não há um limite de valor, aí é depender do caso. Caiu uma ponte, interditou uma via, tem que construir algum equipamento urbano, uma escola, aí segue o rito da Defesa Civil, mas não ficou estabelecido um valor. A Defesa Civil tem outro procedimento, aí depende da questão de urgência, uma resposta à população, é outra coisa. São duas ações diferentes. Uma é garantir o escoamento da produção com o desenvolvimento produtivo, que são esses 250 mil, e a outra coisa é os municípios apresentarem para a Defesa Civil as demandas, cada um tem um problema específico. A estimativa do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, é poder liberar a verba aos municípios do Rio Grande do Sul em 20 dias para o escoamento da produção, principalmente de arroz. As chuvas atingem a região desde o início do ano e também 10 mil pessoas estão desalojadas e 4 mortes foram registradas em Alegrete, Santana da Boa Vista e Quaraí. O Ministério da Saúde cancelou o registro de 73 participantes do programa Mais Médicos. O órgão não informou se todos os profissionais eram cubanos. O país caribenho decidiu retirar os agentes de saúde do Brasil no dia 14 de novembro, citando referências diretas, depreciativas e ameaçadoras que teriam sido feitas por Jair Bolsonaro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e assinada pelo secretário substituto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que é responsável pelo programa dentro da pasta. Seguindo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, agora a reportagem da Luciana Verdolim. Agora o Alexandre Pitoli, a gente vai a Bauru, então daqui a pouquinho a Luciana traz informações. Vamos antes a Bauru, Alexandre Pitoli.
Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Brown, o assunto de hoje, mais uma vez, é a dengue. Agora em Agudos, cidade vizinha a Bauru, na região central do estado de São Paulo. Cidade de 34 mil habitantes que durante todo o ano de 2018 registrou apenas 40 casos de dengue. Neste ano de 2019, apenas no mês de janeiro, 83 casos já foram confirmados. Um aumento de 82%. O detalhe é que 80 pessoas aguardam o resultado do exame e acabaram os kits para o diagnóstico da doença na UPA da cidade, que hoje recebe em média 330 pessoas por dia. E o detalhe, a maioria com suspeita de dengue. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. O general Hamilton Mourão nega que a suspensão da importação de carne de frango por parte da Arábia Saudita seja uma retaliação ao Brasil. Agora sim, vamos a Brasília. Luciana Verdolim. Olha, o presidente em exercício, general Hamilton Mourão, minimizou as especulações de que a decisão da Arábia Saudita de suspender a importação de carne de frango brasileira seja uma retaliação às afirmações do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil pretende transferir a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. De acordo com Mourão, o Brasil reconhece tanto Israel quanto a Palestina. O resto tudo é retórica e ilação. Ainda segundo o vice-presidente, a questão hoje é apenas econômica. O dado que eu tenho, que não é confirmado ainda, é de que eles pretendem também produzir, frangos lá na Arábia Saudita. Óbvio que vai sair mais caro, mas eles têm dinheiro, então é isso que está acontecendo. Não tem nada a ver com questão de embaixada, até porque, como foi a declaração do nosso representante na ONU, que existe um Estado de Israel e um Estado palestino, conforme nós reconhecemos desde 1947. Então, nada mudou. Ele confirmou informação dada pelo presidente Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, de que a ideia é encaminhar mudanças na aposentadoria dos militares via projeto de lei. Isso depois de votada a PEC, a proposta de emenda à Constituição para a aposentadoria dos civis. Essa era, inclusive, a estratégia do governo anterior. É porque o projeto de lei precisa de menos votos na Câmara e Senado, o que facilitaria a aprovação. De Brasília, Luciana Verdolim. Ao lado de Damares Alves e Rosângela Moro, Michele Bolsonaro participa do primeiro evento oficial como primeira-dama. Ela compareceu nesta quarta-feira ao lançamento da Coordenação Nacional dos Raros, na sede do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Michele afirmou que a inclusão de qualidade de vida de pessoas com síndromes e doenças raras, além dos surdos, são a bandeira e a luta dela. A nova coordenação vai funcionar dentro da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, defende que a sigla mantenha independência em relação ao governo de Jair Bolsonaro. O ex-governador de São Paulo afirmou que o partido sempre foi de centro, longe de extremos e reformista. Mas o tucano ressaltou que o dever da legenda é apoiar aquilo que for interesse do país e estiver de acordo com as propostas da legenda. Sobre as eleições no Senado, Alckmin afirmou que a candidatura de Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, não é contra a de Renan Calheiros, do MDB. Preso pela polícia gaúcha em Aceguá, na região da Campanha, suspeito de vender carros irregulares no Uruguai. Samir Izat integra grupo acusado de vender no país vizinho mais de 500 carros roubados com pendências no Brasil. Os veículos tinham financiamentos não pagos no Brasil ou acumulavam débitos como multas e PVA. A quadrilha é formada por pessoas da mesma família. Angela Merkel diz que países precisam se unir para evitar a política do protecionismo. O repórter Vitor Moraes. Em seu discurso no Fórum Econômico Mundial nesta quarta-feira em Davos, na Suíça, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, defendeu a globalização e o multilateralismo. Numa crítica indireta a Donald Trump, a líder alemã pediu às nações que pensem além de interesses nacionais. Por exemplo, os desafios como o aquecimento global e o avanço do populismo devem ser combatidos em conjunto. A Alemanha, a maior economia da Europa, é bastante dependente do comércio internacional e visa preservar a integridade dos sistemas multilaterais globais, agora ameaçados pelas políticas adotadas por Washington. Angela Merkel usou como exemplo o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Japão, que entra em vigor no dia 1º de fevereiro.
A premier alemã disse que, durante muito tempo, países emergentes como a China e a Índia influenciaram a economia mundial de maneira bastante forte. E quando um sistema vigente demora muito para reagir, a consequência é que os demais países se fazem notar por meio de novas instituições. O Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, vai até essa sexta-feira. Agora são 11h58, encerramos por aqui essa edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado a você pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Não saia daí, na sequência vem aí o Camisa 10, você que está nos acompanhando pode ir agora então para o canal Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho começa o Camisa 10, um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais da programação da Jovem Pan. Uma ótima quinta-feira para você, até mais.